Após sua esposa falecer, homem encontra uma jovem rebelde em uma cafeteria que olha para seu notebook, mas ao tentar fechá-lo ele se surpreende. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Outro projeto? Ele nem havia terminado o atual ainda. Seja grato por ter trabalho. Multitarefa é o que os profissionais fazem. Enfim, cuide-se, disse o chefe de seção, afastando-se da mesa de Ricardo. Ricardo, um engenheiro de software no seu terceiro ano na empresa, raramente conseguia sair no horário regular. Não importava quão rápido ele finalizasse suas tarefas, novas sempre surgiam. O principal problema era o gerente. Ele sempre aceitava todas as demandas, sem acompanhar os cronogramas ou o progresso dos engenheiros, resultando em um volume de trabalho diário insano. Ricardo só se lembrava de ter saído no horário uma única vez desde que entrou na empresa, num dia específico. Alguns anos antes, ele teve sorte, o gerente estava em uma viagem de negócios e ele decidiu sair com alguns colegas de trabalho. O primeiro destino foi uma pista de boliche. Lá, conheceram algumas moças jogando na pista ao lado, se deram bem e decidiram ir a um bar juntos. Foi nesse bar que Ricardo conheceu sua futura esposa, Érica. Érica e Ricardo se casaram cerca de um ano depois de se conhecerem. O trabalho de Ricardo continuava tão agitado quanto sempre, e ele frequentemente fazia horas extras, mas nos finais de semana, ele e Érica iam ao cinema, jantavam fora e passeavam no shopping. Ultimamente, Érica vinha sentindo muitas dores nas costas e no abdômen. Ela tentou massagens, tratamentos quiropráticos e osteopáticos, mas nada parecia funcionar. Uma noite, além da habitual dor nas costas, Érica teve uma dor abdominal severa. Ricardo, alarmado com a condição dela, chamou uma ambulância e eles foram parar no pronto-socorro no meio da noite. Ele pensou que poderia ser apendicite, mas estava completamente enganado. Embora o médico do pronto-socorro fosse um especialista em medicina interna, ele parecia bastante preocupado. Érica, você deve ver um ginecologista imediatamente, disse o médico. Ricardo ficou preocupado. Uma questão ginecológica? Ela queria ter filhos. Será que ela ficaria bem? As preocupações inundaram a mente de Ricardo. Tudo o que ele desejava era que Érica se recuperasse. No dia seguinte, ele tirou o dia de folga e a acompanhou ao departamento de ginecologia de um hospital renomado. Descobriram que Érica tinha câncer uterino. O câncer estava avançado e já havia se espalhado para o cólon. Ricardo culpou a si mesmo. Ela começou a mostrar sintomas de dor nas costas cerca de 6 meses antes. Por que ele não a levou ao hospital mais cedo? Se tivesse sido detectado antes, talvez ela tivesse uma chance com a cirurgia. Érica recebeu apenas 6 meses de vida. Ricardo imediatamente discutiu isso com seu supervisor e chefe de departamento. Tudo o que ele queria era sair do trabalho no horário máximo possível. Ele até pediu a compreensão e cooperação de sua equipe. Seus colegas foram muito solidários. Os 6 meses seguintes, até a morte de Érica, passaram voando. Honestamente, Ricardo se sentia entorpecido, como se não fosse real. Ele não conseguia nem olhar para o passado dela. Após o funeral de Érica, Ricardo não tinha vontade de fazer nada, nem de sair de casa. Ele não queria voltar ao trabalho, mas considerando seus colegas que o apoiaram, sentiu-se obrigado a retornar. Então, ele retomou o trabalho após 2 semanas. Depois do almoço, ele foi chamado para a sala de conferências. Tanto o chefe de departamento quanto o gerente estavam lá, com semblantes graves. Ricardo, entendemos que você teve um momento difícil em casa, mas veja, nossa situação de trabalho também é muito desafiadora. Sair no horário por 6 meses e depois tirar 2 semanas de folga, isso não é aceitável, disse o chefe de seção com um tom sarcástico. Sim, peço desculpas a todos do departamento por qualquer inconveniente, respondeu Ricardo, embora, no fundo, ele achasse que não havia realmente incomodado o diretor, que não estava envolvido com o programa de computador de forma alguma. Em seguida, o gerente interveio. Você não quer estar em um departamento ocupado, quer? Acontece que temos uma vaga no nosso escritório em Goiás.
Você começará lá na próxima semana. Ricardo lembrava de ouvir de um colega, provavelmente o Miguel, que se você tirasse dias consecutivos de folga ou recusasse horas extras várias vezes, poderia ser enviado para uma posição menos desejável. Com Érica se foi um vazio no coração, Ricardo não se importava mais onde trabalhava. O trabalho havia se tornado tão irreal que ele simplesmente não se importava mais. Sentindo-se completamente desanimado e sem motivação, ele apenas assentiu e voltou para sua mesa. Algum tempo depois, Ricardo se mudou. Sua nova localização era uma cidade rural tranquila. Rebaixado em uma idade tão jovem, murmurou para si mesmo ao descer do trem, olhando para a vasta paisagem. Antes que percebesse, uma semana havia passado desde sua transferência. A nova empresa, para o bem ou para o mal, era um lugar onde ele tinha muito tempo livre, quase sem necessidade de horas extras. Ele podia trabalhar no seu próprio ritmo. Um dia, Ricardo estava codificando um programa simples em uma cafeteria para mudar de ares. Após um tempo, gotas começaram a cair na mesa que ele estava usando. Estava chovendo lá fora. Por um segundo, ele pensou que o teto estava vazando, mas ao olhar para cima, viu uma garota encharcada com cabelos castanhos e mechas vermelhas e azuis, parecendo uma rebelde, encarando fixamente seu laptop. Preocupado com a água danificando seu laptop, Ricardo começou a desligá-lo, mas a garota rapidamente disse: "Espere. Ei, senhor, você trabalha com computadores, certo? Posso ver? Estou meio interessada." Ela se aproximou dele. "Bem, sim, mas você deve se secar primeiro." "Não quero que você pegue um resfriado", respondeu Ricardo e chamou o funcionário. "Com licença, podemos conseguir uma toalha para esta jovem aqui?" Enquanto ela se secava com a toalha trazida pelo funcionário, ela agradeceu: "Obrigado, senhor, pela toalha." Apesar de sua aparência rebelde, ela tinha boas maneiras, e Ricardo ficou agradavelmente surpreso. Eles continuaram conversando enquanto tomavam café quente. A garota, chamada Camila, era uma estudante do último ano de uma escola pública próxima. Ela havia começado seu último ano e estava incerta sobre seu futuro. "Eu não sou muito acadêmica, sabe? Então, a faculdade não está nos planos, mas quero escolher o trabalho certo", compartilhou Camila. Ela tinha experimentado vários empregos de meio período, como trabalhar em uma fábrica, ser caixa de supermercado e até fast food, mas nada parecia certo. "Então, pensei, hoje em dia tudo é sobre computadores." Ela não possuía um computador, mas se interessou após algumas aulas na escola. Se quisesse mais opções de emprego, saber sobre computadores seria essencial. Ricardo disse a Camila: "Estarei trabalhando na cafeteria pelo resto da semana, então se precisar de algo, sinta-se à vontade para vir." No dia seguinte, Camila voltou à cafeteria. Quando perguntou o nome de Ricardo e ele disse, ela começou a chamá-lo de Senhor Silva. "O que é tudo isso que você sempre faz no seu computador, Senhor Silva?" "Todas essas letras e símbolos, parece algum tipo de feitiço." "Ah, isso é chamado de programação. É usado para fazer sites e blogs", explicou Ricardo. Após explicar como os sites são feitos combinando vários caracteres e símbolos, Camila ficou muito interessada. "Você tem um computador em casa?", perguntou Ricardo, ao que ela respondeu que não tinha. Ansiosa para aprender, Camila começou a copiar o conteúdo da tela de Ricardo para seu caderno, diligentemente, dia após dia. Depois de cerca de um mês disso, Ricardo fez uma proposta: "Você aprenderá mais rápido se realmente usar um computador em vez de apenas copiar as coisas. Temos um laptop antigo no escritório que íamos jogar fora. Quer usá-lo para estudar?" Com os olhos brilhando, Camila exclamou: "Sério, Senhor Silva? Eu posso tê-lo?" Ai. "É velho e não é o melhor, mas é melhor que nada", explicou Ricardo. "Está ótimo, só de ter um já é maravilhoso." Alguns dias depois, quando Ricardo entregou o computador a Camila, ela pulou de alegria e disse: Ai. A partir do dia seguinte, ela chegou armada com uma enxurrada de perguntas. Ela era diligente, comprando livros para estudar e trazendo um caderno cheio de perguntas para Ricardo responder.
Graças a isso, ela conseguiu lançar um pequeno site apenas 2 meses depois. Ei, posso usar isso como referência para procurar emprego, disse Camila com um sorriso radiante, obviamente encantada. Com entrevistas de emprego marcadas para dali a poucos dias, Camila tingiu o cabelo de preto. Camila, você está tão profissional. Só por enquanto. Assim que conseguir um emprego, voltarei a ser estilosa, respondeu ela com um sorriso tímido e levemente emburrado. Boa sorte nas suas entrevistas. Obrigada, respondeu Camila, fazendo um sinal de paz com um grande sorriso. 2 semanas depois, enquanto Ricardo estava em sua cafeteria usual, Camila entrou animadamente. Ricardo, adivinha? Recebi uma oferta de emprego. Ela relatou a notícia com um sorriso radiante, como se uma flor tivesse desabrochado em seu rosto. Isso é ótimo, parabéns. Para a surpresa de Ricardo, Camila começou a chorar, ainda com aquele grande sorriso. Ricardo, obrigado. Conseguir a vaga na empresa dos meus sonhos é tudo graças a você. Eu realmente aprecio isso. Ver Camila assim deixou Ricardo feliz. Para ele, Camila sempre parecia um pouco excêntrica, mas ele a achava irresistivelmente encantadora. Desde que Érica partiu, havia um vazio na vida de Ricardo, mas Camila começou a preenchê-lo lentamente. Logo, ele percebeu que passava mais tempo ajudando Camila a estudar do que relembrando as memórias de Érica. Não, Camila, sou eu quem deve agradecer a você. Quer sair para jantar no próximo domingo para comemorar? Parece ótimo, respondeu ela alegremente. Era abril. Bom dia, disse uma pessoa do RH, cumprimentando todos no início da reunião matinal. Hoje apresentaremos os novos funcionários que se juntarão a nós este ano. Tudo bem, todos vocês, por favor, venham à frente. O pessoal no fundo foi chamado a se apresentar. Ao ver os 3 novos recrutas, Ricardo quase deixou cair os documentos que segurava. Entre os novos contratados, havia 2 homens e uma mulher. A única funcionária era Camila. Quando Camila encontrou o olhar de Ricardo, ela discretamente fez um sinal de paz com a mão direita. De fato, Camila havia se juntado ao departamento de TI do qual Ricardo fazia parte. Bom dia. Você sabe, você me surpreendeu. Achei que começaria na empresa onde recebeu a oferta de emprego. Eu estava planejando perguntar como você estava assim que se acomodasse. Estava preocupado, disse Ricardo a ela. Ela riu. Haha, prepare-se para trabalhar duro, ok? Por favor, pegue e leve comigo, respondeu Camila, com a língua de fora de forma brincalhona e um sorriso no rosto. Sempre que Ricardo via aquele sorriso, seu coração se aquecia. Perguntado se tinha sentimentos românticos por Camila, que era 20 anos mais jovem, ele honestamente não sabia dizer. Mas uma coisa era certa, ela era uma presença especial em sua vida. Na manhã do novo ano fiscal, ver o rosto de Camila foi uma surpresa, mas lhe deu um novo objetivo: nutrir essa adorável garota e transformá-la em uma programadora completa. Ele sentia que sua vida, que antes era apenas uma rotina diária de trabalho, agora estava cheia de um senso de propósito. Quando chegou em casa naquela noite, Ricardo olhou para uma foto de Érica e conversou com ela. Desde que você se foi, eu estive como uma casca vazia. Você deve ter se preocupado comigo, mas depois de vir para esta cidade do interior e conhecer Camila, ensinando-a sobre computadores quase diariamente, fui distraído da minha tristeza. Me pergunto se você está com ciúmes, me observando com Camila. Farei o meu melhor para ser um mentor confiável. Então, por favor, cuide de mim. Prometo caminhar firme para que você possa descansar em paz. Com isso, Ricardo silenciosamente fez uma promessa a Érica na fotografia. Érica parecia sorrir gentilmente para ele, como se dissesse: isso mesmo, estou torcendo por você. Essa era a sensação que ele tinha. Certa manhã, ao voltar de sua corrida diária, uma mulher familiar o cumprimentou sob a luz do sol da manhã. Ela estava sorrindo, uma mulher alta com cabelos longos e negros e olhos alongados e arredondados, um pouco como os de um gato, fazendo-a parecer uma modelo. Com licença, disse Ricardo, surpreso por ser cumprimentado por uma beleza tão cedo pela manhã.
Ele olhou ao redor, se perguntando se ela estava realmente falando com ele, e começou a agir um pouco suspeito. Vendo isso, ela deu uma leve risada. Sou Sandra Mello. Mudei-me para casa ao lado ontem. Desculpe pela introdução tardia, prazer em conhecê-lo, disse ela, com uma voz clara como um sino. Então, ela fez uma leve reverência na direção de Ricardo. Naquele momento, um perfume doce e refrescante fez cócegas em seu nariz. Deve ser o perfume dela. Ah, sou Ricardo Silva. Ensino meio período naquela escola para meninas ali, disse Ricardo, apontando. Não sabendo o que mais dizer, ele soltou uma breve introdução. Sandra olhou na direção que ele apontou. Oh, aqui tem a igreja, murmurou. Ricardo trabalhava em uma escola católica para meninas que, embora pequena, tinha uma linda igreja de vitrais. Era possível ver o telhado da igreja do apartamento. Você é professor? Isso é surpreendente. Você não parece um, disse ela com um sorriso travesso. Ricardo só conseguiu coçar a cabeça em resposta. Sempre me disseram na escola que não pareço um professor, e as pessoas que conheço pela primeira vez aparentemente não conseguem me imaginar nesse papel. Talvez eu falte um pouco de autoridade, disse-lhe meio brincando. Ela estreitou os olhos de forma brincalhona. Por favor, me chame de Sandra, senhor professor, disse ela com uma voz muito mais grave do que o tom agudo de antes, o que pegou Ricardo de surpresa. Se ela percebeu o efeito que teve nele ou não, Sandra acenou, dizendo até mais, e desapareceu em seu apartamento. Toda a troca deve ter durado cerca de 5 minutos, mas nesse curto tempo, Sandra deixou uma forte impressão em Ricardo. Ricardo havia pensado que escolas para meninas seriam agitadas, mas quando começou a trabalhar naquela escola, ficou surpreso com a tranquilidade. Tendo se transferido de uma escola técnica, isso pode ter acentuado ainda mais essa sensação. As alunas eram todas modestas e bem educadas, muitas delas com um ar de protegidas. Elas sempre cumprimentavam com um bom dia, e Ricardo se lembrava de ter ficado desconcertado da primeira vez que foi cumprimentado assim, sem saber como responder. Não havia alunas problemáticas e a vida na escola era pacífica, sem muita emoção. Como sempre, quando as alunas passavam por Ricardo no corredor, elas paravam e faziam uma leve reverência, dizendo um bom dia. Ricardo simplesmente respondia com um sim ou um tá. Era o melhor que conseguia fazer. Ele também encontrava freiras usando escapulários entre as alunas. Havia freiras mais velhas, bem como mais jovens. Algumas freiras ensinavam enquanto outras participavam apenas de atividades de caridade. Também ouviu que algumas eram dedicadas a orações contínuas na igreja. De qualquer forma, ele passava a maior parte do dia nesse ambiente sereno. Bom dia, Sr. Silva, disse uma das freiras que o cumprimentou no corredor. Era a irmã Susana, ainda jovem, e as alunas lhe contaram que ela escolheu o caminho da vida religiosa logo após o ensino médio. Muitas alunas a admiravam por sua natureza gentil. Na escola, ela era como uma irmã mais velha para as alunas, ouvindo suas preocupações na enfermaria. Irmã Susana, você está trabalhando hoje? Ricardo sabia que ela era mais jovem que ele, mas sempre usava linguagem formal ao falar com ela. Ei, você está usando linguagem formal de novo. Sou muito mais jovem, então não precisa ser tão educado, disse ela com uma risada gentil, fazendo Ricardo coçar a cabeça em embaraço. Recentemente, houve alguma preocupação séria entre as alunas? Ricardo se perguntou sobre isso, já que as férias de verão estavam se aproximando. À medida que o verão se aproximava, até as alunas mais reservadas pareciam ficar um pouco mais animadas. Talvez estivessem ansiosas para se libertar dessa escola quase mística durante as férias de verão. Queria discutir algo com você, Sr. Silva, sussurrou a irmã Susana no corredor movimentado. Concordaram em se encontrar depois da escola na enfermaria e se separaram. Depois da escola, quando Ricardo chegou à enfermaria, a irmã Susana lhe serviu um chá. Obrigado. Sobre aquela aluna, eu queria discutir, disse Ricardo, tomando um gole do chá e indo direto ao ponto. Ele não queria tomar muito do tempo da irmã Susana e pretendia tornar a conversa breve. Bem,
É sobre a Camila da classe, começou a irmã Susana com aquela introdução. Camila da classe era uma aluna destacada na escola. Não que causasse problemas, mas comparada às outras alunas, que pareciam um pouco distantes, Camila parecia ter uma energia e vivacidade abundantes. Do ponto de vista de Ricardo, ela era como qualquer outra garota do ensino médio. Camila está passando por algum problema? Ricardo não conseguia imaginar a sempre alegre Camila tendo preocupações sérias o suficiente para consultar a irmã Susana. Deve ser um dilema e tanto, pensou ele. Na verdade, ela está buscando conselhos sobre amor, disse a irmã Susana, corando ligeiramente, com um toque de embaraço. Eu não tenho experiência nessa área, acrescentou em voz baixa. Conselhos sobre relacionamento? Preocupação típica de uma garota adolescente do ensino médio. No entanto, parece ser um tópico desafiador para a irmã Susana, pensou Ricardo. Aparentemente, Camila está profundamente apaixonada e, se seu amor não for correspondido, ela mencionou seriamente se tornar uma freira. Ricardo ficou surpreso e recuou um pouco quando ela levantou a voz de repente. Com base no que ouvi de Camila, acho que o melhor seria falar com o guardião dela, disse a irmã Susana. Ricardo ficou surpreso ao ouvir essas palavras da geralmente sensata irmã Susana. Isso seria o melhor para Camila? Descobrir algo que não queriam que seu guardião soubesse pode ser angustiante para uma aluna, pensou ele, tentando gentilmente contê-la. Mas ela parecia não ouvi-lo. Eles moram perto, então pensei em ir até lá. Queria que você me acompanhasse, disse a irmã Susana. A conversa já se encaminhava para um encontro com o guardião de Camila, e Ricardo estava ficando ansioso. Ela devia estar genuinamente preocupada com Camila para tomar tais medidas. Ricardo se esforçou para encontrar uma maneira de acalmar a situação sem ofender a irmã Susana. Tudo bem, eu vou primeiro. Vou tentar perguntar sutilmente sobre a situação de Camila, disse ele. Essa era a única maneira de impedir a impulsividade da irmã Susana e acalmar a situação. Sem pensar, Ricardo se viu fazendo essa promessa. Não posso acreditar que estou tomando tanto do seu tempo, Sr. Silva, disse a irmã Susana. Sem problemas. Deixe comigo. Farei um relatório para você amanhã, respondeu Ricardo, olhando nos olhos da irmã Susana e tentando fazer a expressão mais séria possível. Ela o encarou de volta com um olhar firme. Ricardo sentiu uma pontada de culpa, sentindo que poderia estar enganando-a, mas era pelo bem da irmã Susana e de Camila. Silenciosamente, ele fez uma pequena oração em seu coração, sussurrando a desculpe. Embora tenha deixado escapar no calor do momento, prometendo relatar a questão à irmã Susana, Ricardo decidiu ir conhecer o guardião de Camila. Se não estivesse em casa quando ele visitasse, tudo bem. E se estivessem, ele pensou em apenas bater um papo e depois ir para casa. Coincidentemente, Camila tinha submetido seu formulário de inscrição para a faculdade. O prazo havia passado alguns dias atrás. Como assistente de ensino de Camila, Ricardo achou que estaria tudo bem desde que tivesse uma razão para a visita. Sem pensar muito, Ricardo verificou o endereço do guardião de Camila. Quando viu o endereço, não podia acreditar nos próprios olhos. O endereço anterior estava riscado com uma linha dupla e um novo endereço estava recém-escrito. E, para sua surpresa, era o apartamento ao lado do dele. Acontece que meu novo vizinho é o guardião de Camila, pensou Ricardo. Olhando mais de perto, parecia que o nome do guardião havia sido recentemente alterado. Ricardo se lembrou de ouvir que Camila havia crescido em uma família complicada. Ele achou que seria apropriado apenas se apresentar como assistente de ensino e dizer olá. Sentindo-se um pouco mais à vontade, Ricardo tocou a campainha do apartamento ao lado. Não estava muito nervoso. A porta se abriu e Sandra espiou. Oi, sou Ricardo Silva, do apartamento ao lado. Ricardo havia planejado o que dizer, mas no momento em que viu o rosto de Sandra, ficou nervoso e esqueceu. Acho que estava obviamente agindo de forma suspeita, pensou. Eu só tinha algo a perguntar, disse Ricardo, com um tom que soava como um interrogatório policial. Notou Sandra olhando para ele com uma expressão divertida. Vendo a reação dela, Ricardo recuperou um pouco da compostura.
Sandra, você é a guardiã de Camila por acaso? Perguntou ele, gaguejando a explicação. Ela assentiu lentamente. Minha família é um pouco complicada. Todos os meus irmãos têm mães diferentes. Claro, as mães de Camila e a minha não são as mesmas, mas nenhuma delas quis cuidar de Camila, então eu me tornei sua guardiã, disse Sandra de uma só vez, olhando para Ricardo com um olhar desafiador. Ele pôde sentir a determinação dela, querendo ser levada a sério como uma jovem guardiã. Não se trata das qualificações como guardiã, mas Camila não entregou o formulário de inscrição para a faculdade ainda, disse Ricardo, rapidamente improvisando a desculpa que havia preparado. Sandra então disse e coçou a cabeça, parecendo aliviada. Disse a ela que deveria ir para qualquer faculdade que quisesse, mas ela parece hesitante. Ela parecia saber sobre o formulário de inscrição faltante. Não deveríamos estar falando aqui, disse Sandra, convidando Ricardo para entrar. O quarto de Sandra era bastante simples. Ela deve ser uma minimalista, pensou Ricardo. No entanto, havia várias pilhas de livros grossos. Achei que ela fosse estudante, mas aparentemente não, pensou Ricardo. Aqui está, disse Sandra, entregando a Ricardo um copo de chá gelado, que ele aceitou com gratidão. Há outros problemas com Camila? Perguntou Ricardo enquanto tomava um gole do chá. Pegando-o de surpresa, Sandra respondeu, visitar a casa de um guardião só para orientação sobre a faculdade, nunca ouvi falar disso. Aconteceu algo com Camila? Enquanto ela olhava para Ricardo com intensidade, ele se sentiu como um cervo pego pelos faróis. Não há como esconder nada, pensou Ricardo, desistindo e decidindo ser honesto com Sandra sobre o que ouviu da irmã Susana. Claro, enfatizei que queria manter isso em segredo de Camila, pensou. Sandra ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente para encorajá-lo a continuar. Ela tinha uma certa presença e autoridade, tornando difícil dizer quem era mais velho. Segundo a irmã Susana, Camila expressou sua intenção de viver com um jovem logo após a formatura. Ela queria começar a morar junto assim que saíssem de casa, mas com a faculdade no horizonte, isso parecia desafiador. Por quê? Porque esse jovem é um júnior no ensino médio, um ano mais novo que Camila, disse Ricardo. Camila disse à irmã Susana que estava disposta a apoiá-lo financeiramente, acrescentou. Sério, Camila disse isso? Após ouvir toda a história, Sandra ficou pensativa, olhando para baixo. Parecia que ela conhecia o rapaz por quem Camila tinha sentimentos e parecia preocupada com a situação. Desejo sinceramente que minhas alunas sigam seus próprios caminhos na vida, mas agora ela parece uma bomba relógio. Não me surpreenderia se ela fugisse de casa, disse Ricardo, expressando honestamente o que sentia ao conversar com a irmã Susana. Não pude contar isso à irmã Susana, pois poderia causar um alvoroço, mas acredito que essa situação carrega esse tipo de risco, pensou Ricardo. Obrigada por discutir isso comigo. Estou grata por ter aprendido um pouco mais sobre os sentimentos de Camila. Você poderia deixar isso comigo por enquanto, disse Sandra, levantando-se da cadeira do computador e fazendo uma profunda reverência para Ricardo. Claro, você é a guardiã de Camila, afinal. Mas se houver algo em que eu possa ajudar, por favor, não hesite em pedir, disse Ricardo rapidamente. Levante a cabeça, pediu ele. Sandra levantou a cabeça com um sorriso travesso. Ela parecia ter tantas expressões diferentes. O rosto que ela tinha quando se encontraram pela manhã era como o de uma pessoa diferente, e seu sorriso atual se assemelhava ao de uma jovem recebendo elogios. Quantos lados ela terá? Pensou Ricardo, sentindo seu interesse por Sandra crescer. Uma semana havia se passado desde que Ricardo discutiu o caso de Camila com Sandra. Ele contou à irmã Susana que já havia falado com o guardião de Camila e pediu a ela que ficasse de olho na situação. Quanto a Camila, ela ainda não havia entregue seu formulário de inscrição para a faculdade. Seu professor principal, ciente de sua situação familiar complicada, estava disposto a esperar um pouco além do prazo. Quando Ricardo voltou para seu apartamento após o trabalho, notou que a janela do quarto de Sandra estava ligeiramente aberta. Ela esqueceu de fechar ou estava deixando entrar um pouco de ar porque estava quente. Parece um pouco descuidada, pensou Ricardo. Ele decidiu lembrar sutilmente a Sandra na próxima vez que se encontrassem.
Enquanto pensava nisso, uma rajada de vento levantou brevemente as cortinas de Sandra. Por um breve momento, Ricardo pôde ver dentro do quarto. Na sala pouco iluminada do início da noite, ele viu Sandra tentando trocar de camiseta. A silhueta tênue de suas costas pálidas se destacava contra o fundo escuro. Ricardo sabia que não deveria olhar, mas o contraste entre as sombras e a pele dela era hipnotizante. Enquanto ela se torcia ligeiramente, ele viu uma cicatriz escura, como a de uma queimadura severa, estendendo-se do lado do abdômen até abaixo do peito. Uma cicatriz que se estende do lado do abdômen até abaixo do peito. É a cicatriz de uma queimadura grave. Dada a sua extensão, deve ter sido uma lesão que ameaçou a vida, pensou Ricardo, ofegante e recuando da cena. Eu não deveria ter olhado, vi seu segredo, pensou ele, rapidamente tentando abrir a porta de seu apartamento. Em sua pressa, ele deixou cair as chaves. Como Sandra conseguiu essa cicatriz? Foi quando era criança. Que experiência horrível! É por isso que ela se tornou a guardiã de Camila? Para protegê-la da maneira que alguém a protegeu? As perguntas continuavam surgindo na mente de Ricardo, fazendo-se sentir ainda mais culpado por ter visto algo tão íntimo. Nos dias seguintes, Ricardo evitou Sandra deliberadamente, incapaz de olhar nos olhos dela. Ele estava se martirizando com a culpa, mas sabia que precisava confrontar seus sentimentos. Um dia, quando estava saindo do apartamento, encontrou Sandra no corredor. Ela sorriu para ele, como sempre, mas Ricardo percebeu uma tristeza oculta em seus olhos. Senhor Silva, você parece distante ultimamente. Algo está errado? Perguntou ela. Ricardo sabia que não podia mentir. Ele respirou fundo e disse, Sandra, eu vi sua cicatriz acidentalmente. Não queria olhar, mas a janela estava aberta e... Sinto muito. Sandra ficou em silêncio por um momento, então disse, não há problema, Ricardo. Essa cicatriz faz parte do meu passado. Não é algo que eu escondo, mas também não é algo que eu mostro a todos. Ela olhou para ele com uma expressão de compreensão. Foi um acidente quando eu era criança, continuou Sandra. Eu estava brincando com fósforos e acabei causando um incêndio. Quase perdi a vida. Essa cicatriz é um lembrete constante do que aconteceu, mas também é uma marca de sobrevivência. É por isso que sou tão protetora com Camila. Não quero que ela passe pelo mesmo tipo de dor que eu passei. Ricardo sentiu um alívio misturado com admiração por Sandra. Você é incrivelmente forte, Sandra. Eu realmente respeito isso. Ela sorriu, mais genuinamente desta vez, e disse, obrigada, Ricardo. Vamos focar em ajudar Camila a encontrar o caminho dela. Ela precisa de todo o apoio que puder obter, e eu estou feliz por ter você ao meu lado nessa jornada. A partir desse momento, Ricardo e Sandra se tornaram parceiros na missão de apoiar Camila. Eles trabalharam juntos, garantindo que ela tivesse todas as oportunidades e recursos para seguir seu caminho. E, através desse processo, Ricardo encontrou uma nova família e um propósito renovado, curando suas próprias cicatrizes internas enquanto ajudava os outros a curarem as deles. Ricardo sabia que não poderia deixar Sandra enfrentar tudo sozinha. Com o tempo, sua parceria se fortaleceu e se transformou em uma amizade sincera. Eles começaram a se encontrar regularmente para discutir o futuro de Camila e para se apoiar mutuamente em suas lutas pessoais. Ricardo se tornou um mentor e uma figura paterna para Camila. Ele a encorajava a perseguir seus sonhos, a não se deixar abater pelas dificuldades e a acreditar em si mesma. Com sua orientação e o apoio incondicional de Sandra, Camila finalmente entregou sua inscrição para a faculdade e começou a se preparar para a nova fase de sua vida. Enquanto isso, a relação entre Ricardo e Sandra se aprofundava. Eles passaram a compartilhar mais sobre suas vidas, medos e sonhos. Ricardo se abriu sobre a perda de Érica e como isso o afetou profundamente. Sandra, por sua vez, falou mais sobre sua infância difícil e os desafios de ser a guardiã de Camila. Os três formaram uma espécie de família improvisada, onde cada um encontrava força e conforto nos outros. Juntos, enfrentaram os altos e baixos, comemoraram as vitórias e apoiaram-se nas derrotas.
No dia da formatura de Camila, Ricardo e Sandra estavam na plateia, aplaudindo orgulhosamente. Camila fez um discurso emocionante, agradecendo a ambos pelo apoio incondicional. Vocês me deram uma nova chance de vida, disse ela com lágrimas nos olhos. Obrigado por acreditarem em mim e por estarem ao meu lado, sempre. Após a cerimônia, os três foram comemorar em um restaurante. Durante o jantar, Sandra propôs um brinde. A família que escolhemos, disse ela, levantando o copo. Ricardo e Camila seguiram o exemplo, e brindaram a nova fase de suas vidas. Com o passar dos anos, a relação de Ricardo e Sandra floresceu. O respeito e a admiração mútuos evoluíram para um amor profundo e sincero. Eles decidiram se casar em uma cerimônia simples, cercados por amigos e familiares. Camila foi a dama de honra e não conseguiu conter as lágrimas de alegria ao ver as duas pessoas que mais amava unirem suas vidas oficialmente. Ricardo finalmente encontrou paz e felicidade ao lado de Sandra, e juntos continuaram a apoiar Camila em sua jornada pela vida. Ele sabia que Érica estaria sorrindo para ele, feliz por ele ter encontrado uma nova razão para viver e um novo amor para compartilhar a vida. Com Sandra e Camila ao seu lado, Ricardo sentia que seu coração estava completo novamente, pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse trazer.